Bom dia! Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, a mais um vídeo nesse ambiente. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Eu queria fazer esse devocional sem microfone para vocês ouvirem o som da natureza, o canto dos pássaros aqui. Mas, além do som da natureza, o canto dos pássaros, tem barulho de aquele negócio que corta grama, sabe? Ali do outro lado. Daí tem barulho de obra ali não sei aonde. Então vai ficar. Daí não dá. Tem que isolar o som mesmo. E olha só, hoje nós vamos encerrar o livro de Tiago. Mais um livro inteirinho da Bíblia que nós lemos aqui juntos. Já lemos Gênesis, já lemos Êxodo, já lemos... que mais? A gente já leu mais, né? Vão olhar lá embaixo que tem livros da Bíblia completinho, ali contando o início de todas as coisas. E vamos lá, vamos começar. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos direcione. Tiago capítulo 5 tem dizendo assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. É polêmico esse, é polêmico, já começa falando de riqueza. E a gente sabe que quando se fala disso, de riqueza, na Bíblia tem alguns versículos que falam que o rico, né, dificilmente um rico herdará o reino dos céus. E por que que Jesus fala isso? Ao longo aqui desse capítulo a gente vai entender um pouco e tirar dúvidas. Então vamos lá, olha só. Aqui no versículo 1 fala: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Ele já começa aqui dizendo que virão desventuras sobre os ricos. Desventuras. O que é desventuras? São coisas que a gente não espera que aconteça, né? Coisas não tão boas, são desventuras da vida. Hoje eu não estou com o notebook para pesquisar o significado da palavra, mas a gente vai tentando decifrar com a ajuda do Espírito Santo. As vossas riquezas são corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Olha só, no início desse capítulo já fala que Deus condena as riquezas mal adquiridas. Tem quem adquire riqueza de forma errada, de forma com corrupção, com sonegação de impostos, dando jeitinho, e tem quem adquire prosperidade permitida por Deus. Então, aqui se fala das riquezas mal adquiridas, tá? Das riquezas que são adquiridas longe de Deus, sem a comunhão com Deus. As vossas riquezas são corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como um fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Olha que forte, né? Um fim trágico, um fim bem triste. Quando ele fala aqui que a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Tipo, o rico, a pessoa que adquire riqueza sem a comunhão com Deus, sem a permissão de Deus, fazendo coisas erradas, fazendo coisas ilícitas, mentindo, enganando, essas coisas serão contra ele mesmo. Tipo, a própria riqueza dele será contra ele mesmo. No versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram aos vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Olha isso que é atual. Gente, a Bíblia ela é atual demais. A Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E aqui ele fala, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram aos vossos campos, ou seja, o salário dos seus trabalhadores, tipo, de quem trabalhou para você, independente de ser no campo, de ser numa empresa, numa indústria, e que por vós foi retido com fraude, ou seja, o que é retido com fraude? Não foi entregue o valor que seria justo.
né? O trabalhador tem que ganhar, sei lá, X e o empregador, ele usa de fraude ali para reter, para tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Eu já trabalhei numa empresa, vou falar para vocês que a empregadora, né, da empresa, ela tirava um valorzinho, tipo, do 10º de cada colaborador. Eu não lembro, juro, eu não lembro agora qual que é a empresa, mas eu lembro dessa situação, de que os trabalhadores descobriram que ela tinha tirado, tipo, um valorzinho, tipo, 250 de um, era no 10º, aquele 13º, né, salário que você ganha a mais ali no final do mês, quando você é CLT. Ela tirava tipo 220 de um, 230 de outro, 250 de outro, 300 de outro. Ela ia assim, tipo, quem que vai entender? Quem que vai se tocar que eu fiz isso? Quem era mais leigo, quem não ia entender? Porque tem muita gente que trabalha assim, sem saber quais são os seus direitos, sem saber quanto que vai ganhar. Então ela ia tirando assim, conforme a capacidade de cada um ia ter para entender que ela estava roubando as pessoas. Então, olha só, isso acontece demasiadamente no mundo a todo momento. E aqui ele fala: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram em vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, os justos, Deus ouve os justos. Deus, ele advoga pelos justos. Deus, ele luta a luta dos justos. Isso aqui é promessa de Deus para nós. Deus, ele fala que ele mesmo vai lutar as nossas batalhas. Versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido dos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes, versículo 6, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Versículo 7 fala da necessidade de bênçãos e exemplo de paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Mesmo que você for enganado, mesmo que você for roubado, mesmo que tirarem algo que é seu por direito, mesmo que você for injustiçado, tendes paciência até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas uvas. A gente sabe, e últimas chuvas, a gente sabe que quem está em Deus, quem está no Senhor Jesus Cristo e é injustiçado, o próprio Deus vem, o próprio Deus luta a sua batalha, o próprio Deus vinga e a vingança é dele, a vingança é do Senhor. Então o que a gente tem que fazer é ser paciente, é esperar em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, entregue tudo para Ele, porque nenhuma das atitudes que nós tivermos aqui em terra para resolver algo, para buscar a justiça com as nossas próprias mãos, para algo que a gente achou injusto. Não, eu não devia ter passado por isso, eu não devia ter sofrido isso, fulano não devia ter feito isso comigo. Deus está vendo se você não deveria mesmo. Deus está vendo se foi uma injustiça mesmo. E se foi, Ele mesmo vai buscar a justiça para a sua vida. Então, o segredo é ter paciência e esperar em Deus. Isso para todas as coisas. No versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Como é que a gente fortalece o nosso coração? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estando em comunhão com Deus. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha só. Não vos queixeis um dos outros. O que é que ele está dizendo aqui no versículo 9? Não adianta, tipo, eu estou aqui, fulano fez uma coisa comigo que eu acho injusto, que eu não deveria ter passado. Daí eu chego para ciclano e falo, fulano fez isso e não sei o quê. Cara, um ou outro não vai poder fazer nada. Não é o homem, não é quem está aqui na terra que vai fazer por você, que vai buscar a sua luta, que vai buscar justiça por você. Não. Você tem que esperar em Deus, contar para Deus.
porque eis que o juiz está às portas. Aqui ninguém é juiz de ninguém, né? A não ser o juiz que, tipo, é juiz do tribunal, é uma autoridade concedida por Deus, assim como todas as outras. Ninguém é juiz de ninguém aqui para estar resolvendo o problema. Esses dias aconteceram algumas coisas, assim, na minha família. E tinham duas pessoas que estavam brigando e uma queria estar certa e a outra também queria estar certa e ficava nessa e meio que elas estavam buscando uma pessoa, buscando em mim e outra pessoa, tipo, juiz. Ai, mas é porque fulano tá certo. E aí eu falei assim, ninguém aqui é juiz de ninguém. Eu não tenho que determinar quem tá certo e quem tá errado. Fulano não tem que determinar quem tá certo e quem tá errado. É só Deus que tem essa autoridade para dizer quem tá certo e quem tá errado. Então nunca fique buscando aprovação, nunca fique buscando que fulano entenda e admita que você está certo. Não tem para que a gente tá buscando essa razão a preço de tudo, sabe? Ai, não, eu tenho que ter razão, tenho que ter razão. Você tem que ter paz em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, todas as outras coisas vão fluindo com mais facilidade, vão se arrumando. E você não precisa da aprovação de homem nenhum, da aprovação de ninguém aqui na terra. Irmãos, versículo 10: tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que preservaram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A história de Jó é uma história muito conhecida, né? A gente sabe que Jó, ele tinha tudo, ele tinha casa, ele era próspero, ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele tinha saúde, ele tinha riquezas, bens, né? Era bem próspero e abundante. E era um homem justo, e era um servo do Senhor, ele andava com Deus. E aí o Satanás, o diabo observando, né? Porque o diabo ele faz isso, ele fica observando ao derredor, e aí ele falou para Deus: olha lá o teu servo. Ele é muito temente a Deus, né? Ele confia em ti, ele te coloca em primeiro lugar, mas será que é porque ele tem tudo? Ele falou para Deus assim, é muito fácil. Eu tô parafraseando, né? É muito fácil você ser temente a Deus e crer e servir quando você tem tudo, quando você tem riqueza, quando você tem uma base, uma família, quando você tem casa, quando você não passa por adversidade nenhuma. E Jó era esse tipo de pessoa, ele era justo, ele era um servo de Deus, e o Satanás falou: deixa eu tirar tudo dele para ver se ele ainda continua assim tão fiel a ti. E Jesus, o Senhor Deus, ele deixou, ele permitiu. Então vai e toca em tudo que é de Jó. E o diabo foi lá e tocou em tudo, em tudo. O diabo fez com que Jó perdesse a casa, as riquezas, a família, os filhos, todo mundo morreu. E encheu o corpo de Jó dos pés à cabeça de doenças, de lepra, de chagas e tudo que há de ruim, todas as coisas que poderiam acontecer para uma pessoa se revoltar contra Deus e não entender o porquê, porque, cara, você tinha tudo e agora você não tem nada. E mais, eu faço tudo certo, vamos dizer assim, não, eu faço tudo certo. Eu sou temente a Deus, eu pago o dízimo, minha oferta, eu ajudo o pobre, eu sou justo. Né? E por que isso aconteceu comigo? Porque Deus permitiu para entender se você também vai ser justo e fiel assim no pouco. Existem passagens na Bíblia que fala: se você não é fiel no pouco, você não será colocado diante do muito. Você precisa ser fiel aqui quando você tem nada. Você precisa ser fiel no seu pequeno começo. Deus ama pequenos começos. E aí o diabo foi lá, tocou em Jó e tirou tudo dele. E o que ele fez? Ele continuou adorando a Deus. Tem aquela música, né? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. E Jó continuou adorando. E depois tudo foi restituído na vida de Jó. Jó viveu, sei lá, 700 anos, eu não sei exatamente, 400 anos, muitos anos. E tudo foi restituído e ele teve vida
longa em abundância, porque ele foi fiel no pouco, ele foi fiel no nada, ele foi fiel na adversidade, ele foi fiel no sufoco. Então, aqui tem dizendo, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus, ele tem de misericórdia de quem é fiel a ele. No versículo 12 fala, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Gente, que forte. Isso acontece muito assim, ó. Acontece uma situação e você precisa provar para alguém que você está certo, que você está falando a verdade. Mas a gente não deve estar tentando provar para outros homem, para outro ser humano que a gente está certo ou errado, porque a gente só precisa da validação do nosso Pai, a gente só precisa da validação de Deus. Mas é normal que... Deixa eu só olhar esse microfone, tá? É normal que as pessoas buscando essa aprovação, né, queiram provar alguma coisa, e aí, vamos supor, acontece uma situação e aí um fulano precisa provar que tá certo, e aí o fulano jura por Deus, fala, eu juro por Deus, eu juro pelo meu filho, eu tô dando um exemplo, tá? Eu juro pelo meu filho morto, eu juro pela minha família, eu juro pela minha casa, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha avó, eu juro... E aqui tem dizendo, olha só que forte, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim e o não, não. O que é que isso quer dizer? Cara, você não precisa se justificar, você não precisa estar jurando por nada. É o seu sim e é o seu não. E o Pai que te vê em secreto, e o Pai que sabe quem tu é e conhece o teu coração, ele vai colocar aos olhos das outras pessoas a graça dele para que a outra pessoa enxergue a tua verdade sem você precisar jurar, sem você precisar se justificar, sem você precisar quebrar seus princípios. É o seu sim, sim, é o seu não, não. Fez isso? Sim. Fez isso? Não. E isso basta porque você sabe quem você é em Cristo. No versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa parte aqui de confessar o pecado, né? Gente, isso aconteceu recém comigo, uma pessoa, uma amiga muito, muito querida, ela falou comigo, a gente tem conversado, né? Eu tenho feito a minha parte para evangelizar ela, para fazer com que a cegueira dos olhos dela seja retirada, porque, gente, quando a gente vive uma vida em pecado, não quando a gente vive em pecado, tipo, deliberadamente, quando a gente é a pior, não isso. Eu tô dizendo que, assim, cara, quando a gente não enxerga as coisas que vêm de Deus, quando a gente não enxerga algumas coisas, porque algumas a gente enxerga e algumas não. Isso se chama cegueira espiritual. E o nosso dever aqui na Terra, o nosso propósito, se você falar, eu não sei qual é o meu propósito, então eu vou lhe dizer qual é o seu propósito agora. O nosso propósito aqui na Terra é ajudar os nossos irmãos a derrubarem qualquer barreira que os impede, os afasta de enxergar a Deus, de enxergar o mundo espiritual. O nosso propósito é acabar com a cegueira espiritual dos nossos irmãos, porque Deus, ele retém essas coisas para algumas pessoas. Algumas pessoas não enxergam a grandeza do mundo espiritual porque ainda não é digno. Então essa pessoa precisa buscar a Deus para enxergar. Essa pessoa precisa da ajuda de alguém. Essa pessoa precisa de você.
Essa pessoa precisa da sua força, de você ali falando, apontando, lembrando sobre Deus, evangelizando a pessoa, falando que ela tem um pai, que ela é amada, que ela pode viver em abundância, que ela pode viver em prosperidade, que ela pode ser feliz, que ela pode ter uma base, que ela tem promessas para ela. Porque tem gente que fala, eu não tenho uma promessa de Deus, eu nunca recebi uma profecia. Como não? A Bíblia está cheia da promessa de Deus pra gente. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele tem promessa para nossa vida. Para todo mundo ele tem promessa. Ele tem promessas que tudo que a gente tem direito como herdeiro e filho de Deus, a gente pode acessar, a gente pode ter. Então tá tudo aqui na Bíblia. Por isso a importância de você ler a palavra, de você ler a Bíblia. Porque se você não fizer isso, você nem vai saber qual é a promessa de Deus para você. Então essa minha amiga, eu estava tentando evangelizá-la, né? Tentando não, eu tô conseguindo. A gente conversa muito sobre Deus e em dado momento ela se sentiu confiante para confessar um pecado. Para confessar para mim um pecado. E ela falou que ficou muito bem depois de me confessar. E quem sou eu? Eu sou juiz? Não. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer nada, eu posso tirar o peso dela, eu posso perdoá-la? Não, porque eu não sou Deus, eu não sou Jesus Cristo. Mas a atitude que ela teve de confessar um pecado para mim e a oportunidade que eu tive de ser conforto para ela e de falar para ela que aquilo ali era o primeiro passo e era o mais importante quando você confessa. E agora ela precisava abandonar isso e ela ia abandonar isso a partir de agora porque Deus já havia perdoado ela. E na hora eu fui completamente usada pelo Espírito Santo para falar para ela as palavras que ela precisava ouvir, as palavras que Deus queria que ela ouvisse. Eu nem lembro o que foi que eu falei porque eu fui completamente usada para ajudá-la. Então, quando uma pessoa te confessar um pecado, essa pessoa confessou para você, porque você vai ter as palavras certas para falar com ela como Deus falaria, para acalmar o coração dela, porque se uma pessoa tem a atitude de confessar um pecado é porque ela não quer mais cometê-lo. Quando a pessoa confessa alguma coisa, ela não vai mais fazer, ela vai abandonar, ela confessa e ela abandona. Ninguém que quer continuar fazendo uma coisa vai confessar, eu confesso que eu fiz tal coisa, não sei o quê, e vai lá fazer no outro dia. Não, quem faz no outro dia, quem continua fazendo, tem vergonha de confessar, esconde. Então, por isso aqui fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. E nesse momento em que ela confessou para mim, eu orei por ela, ela ora por mim, uma fala de Deus para outra, uma está sempre reforçando a promessa que Deus tem na vida da outra. E isso é um fortalecendo o outro, são irmãos crescendo em fé. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Aqui fala que ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós, né? Ai, minha perna tá dormente. Ai, caramba. Aqui fala que ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E quais são esses sentimentos? Gente, são sentimentos de medo, sentimento de angústia, sentimento de raiva, sentimento de ira, sentimento de inveja, sentimento de todos os sentimentos que nos acometem aqui, que a gente precisa lutar contra todos os dias, porque são sentimentos que não agradam ao Senhor, são sentimentos que vêm do diabo, são sentimentos que nos afastam do reino de Deus. Então aqui fala que ele era homem como nós, aqui no 17, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com instância. E aí vem o poder da oração. Ele orou, para que não chovesse na terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O Senhor Jesus nos fala que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e pedires para... Eu vou parafrasear mais uma vez, tá? Porque ele falou... em relação ao monte, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e pedirdes para que esse monte se levante daqui para lá, assim o fará, porque nós temos esse poder, porque Deus nos encheu desses poderes, porque somos a imagem e semelhança do Pai. Mas a gente precisa ter fé,
A gente precisa ter fé para realizar as obras que já estão livres para que nós acessemos essas obras, para que a gente também faça essas obras. Quando Jesus ele separou os seus discípulos, ele tinha 12, e ali durante o ministério dele, ele separou e mandou 2 para um lado, 2 para outro, 2 para outro, para cidades diferentes, para que eles fossem na frente, preparando para quando Jesus chegasse. E aí ele deu poder para esses discípulos, para que eles curassem cegos, mancos, paralíticos, expulsassem demônios, fizessem milagres. Ele concedeu poderes aos seus discípulos e assim ele também nos concedeu poder para pisar em serpentes, escorpiões e para expulsar demônio e para mover um monte de lugar e para fazer qualquer coisa e para orar para não chover. A gente só tem que orar, porque aqui, voltando no versículo 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito a gente consegue quando a gente ora e quando a gente é justo, porque se a gente vive em Deus, se a gente vive em Cristo, a gente é justo. A gente faz o que alegra o coração do Senhor e a gente não faz, ou pelo menos a gente luta contra o que não o alegra. Versículo 18: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tudo ele fez aqui com o poder da oração. Ele orou para não chover e orou para chover. E assim foi feito. 19: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. 20: Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Cara, isso é muito lindo, sabe? Eu acho isso muito lindo. Eu fico emocionada mesmo porque é uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. É exatamente o momento que eu vivi com essa minha amiga. Tipo, ela veio confessar pra mim um pecado. E sabe que ela achou que eu ia julgar ela, que eu ia falar que ela estava errada, que eu ia ficar com raiva dela, que eu ia, meu Deus, mas eu não sou juiz, ninguém. Eu tô aqui para ajudar as pessoas a entenderem o amor de Deus por elas, assim como eu entendi, porque eu também estava cega antes de entender a Deus, antes de conhecer a Deus, eu também estava cega, eu não entendia nada. Então, agora que eu entendo, a minha missão é ajudar as pessoas a entender também. A minha missão é ajudar as pessoas a ir no caminho que elas encontrarão a Deus. Porque a gente sabe que Deus, se quisesse, Ele faria todos se converterem agora. Nesse momento, Ele faria todos enxergarem a Ele, enxergarem o mundo espiritual e todos dobrariam seus joelhos agora. Mas Deus, Ele é um Deus livre. Então ele espera, ele deixa com que a pessoa vá de escolha própria, ele faz com que a pessoa vá na hora que ela quer ir, na hora que ela entendeu quem é ele. Que a pessoa o busque de todo o coração e não porque ele obrigou, diferentemente de Satanás, diferente do diabo que entra sem ser convidado, que faz as coisas sem que a gente peça. Ele não. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eles são justos a ponto de esperarem serem convidados. Ai, que lindo os pássaros cantando. Eles são justos a ponto de esperarem a gente querer. Quando a gente quer, Ele abre os nossos olhos para que a gente enxergue o mundo espiritual. E por isso que é uma decisão, por isso que a gente tem que decidir escolher por Deus todos os dias. Na igreja, no domingo, o pastor contou uma história de que tinha uma amiga dele que ele tentava evangelizar ali no trabalho, ela fumava muito, e ele ficava tentando evangelizá-la, né? Ai, vamos na igreja, porque ele falou assim, a igreja não é que, tipo, você vai pra igreja e você vai parar de fumar, não. Mas a espiritualidade em si, quando você vai trabalhando, sua espiritualidade vai crescendo em fé, você vai abandonando coisas, né? A obra começa a ser feita. E aí ele falava para ela ir na igreja para tentar ajudá-la nessa questão ali do cigarro. E aí ela falou, eu não vou na igreja, vocês são presos, vocês não têm liberdade para nada. Daí ele falou assim para ela, então tá, se eu quiser fumar esse cigarro agora, eu fumo. E se eu não quiser, eu não fumo. Se eu quiser atravessar a rua e beber ali naquele bar, eu vou. E se eu não quiser, eu não vou. Então, eu sou livre. Eu escolho o que eu faço e o que eu não faço. Já você
Você consegue parar de fumar? Você consegue jogar esse cigarro agora e nunca mais fumar? E aí a amiga dele falou assim, não consigo. Então, já fica muito óbvio, já fica muito claro quem que é escravo, quem que é preso, quem que não tem liberdade aqui. Quem não tem liberdade, quem é escravo é quem vive no pecado. A Bíblia já diz, é escravo do pecado. Porque quando a gente escolhe a Deus, a gente está indo porque a gente escolheu. Isso é muito lindo. A gente sabe das duas faces. A gente sabe que a gente pode escolher aqui, a gente pode escolher o mundo, a gente pode escolher esse mundo que não é o nosso. A gente não é daqui, a gente é daqui, a gente é do reino dos céus. Mas a gente pode escolher aqui, tá ao nosso dispor. Viver as coisas que o mundo oferece, fazer tudo sem nem pensar, a gente pode escolher estar aqui. Mas quando a gente está em Deus, a gente escolhe estar aqui. Então a gente tem a liberdade para ir para cá ou para ir para cá, mas a gente está escolhendo aqui. A gente tem uma abertura uma limpeza de visão tão grande que a gente chega nesse patamar de escolher qual das duas vertentes, qual dos dois lados que você vai ficar, se você vai ficar aqui ou se você vai ficar aqui. Só que quando a gente ainda não entende a Deus, quando a gente ainda não foi convertido, quando a gente ainda não descobriu o amor do Pai por nós, a gente não tem a escolha. A gente está preso aqui. A gente não consegue largar isso aqui, a gente não consegue largar o mundo, a gente não consegue largar as coisas que o mundo dá, a gente não consegue largar a bebida, a gente não consegue largar o pecado, a gente não consegue largar a mentira, a gente fica preso. Então quem está preso é quem está no mundo. Só que essas pessoas não vão entender porque elas têm uma cegueira espiritual. Elas só vão entender quando elas tiverem a liberdade de escolher estar aqui. Ela podendo estar aqui, ela escolhe estar aqui. Ela escolhe a Deus todos os dias. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu vou repetir aqui o versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aquele que ouve o seu irmão, aquele que evangeliza alguém, aquele que o ajuda a enxergar o mundo espiritual, aquele que o ajuda a entender que Deus é Pai e Deus quer salvar ele também. Salvará a alma dele. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Então, sempre que você tiver a oportunidade de falar de Deus para alguém, fale. Esses dias eu estava comentando com a Lê que eu ainda não sei falar com pessoas que não enxergam a Deus ainda do jeito que eu enxergo. Igual, eu não sei falar com pessoas que agem como eu agia antes, de tipo ter preconceito, não ouvir a palavra, sei lá. Eu lembro que o meu tio é pastor e sempre que ele chegava na casa da minha tia, começava a conversar, tomava um cafezinho e tal, e começava a falar, do nada ele já estava pregando, ele já estava com a Bíblia aberta, ele já estava falando de Deus e aquilo me incomodava. Deus me perdoa, ele sabe, eu já pedi perdão, isso já fui perdoado, isso é passado. Mas eu pensava, ele é louco, né? Ele só fala de Deus, ele só fala disso, ele vive tentando converter as pessoas. Meu Deus, sabe? E aí ele estava ali tentando ganhar a família dele para o reino de Deus, né? Ele estava tentando salvar a família dele também, apesar de a salvação ser individual. Aqui fala, quando você converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Por que salvará da morte a alma dele? Porque o corpo vai morrer, mas a alma, o espírito vai viver a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então o meu tio, ele fazia isso. E eu não sei fazer ainda. Eu sei muito, eu amo falar de Deus para pessoas que já entendem a Deus. Eu amo falar de Deus para pessoas que já conhecem a Deus. Mas para eu ir debater com alguém que não conhece, alguém preconceituoso ainda, eu ainda não sei. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Saber como, para não ser incisivo, para ajudar. Então, outra coisa também que eu achei lindo esses dias que aconteceu, eu fui num culto de libertação quinta-feira com a missionária avó do Alê, né? E ela deu um testemunho lá que a família dela é de Pernambuco e quando ela foi para Pernambuco, ano retrasado eu acho, ela converteu 5 pessoas da família dela, ela ganhou 5 almas para o reino de Deus. E eu achei isso muito lindo, sabe? Eu achei lindo porque
É lindo você saber que você está contribuindo com a salvação de uma pessoa, cara. Você está contribuindo com a vida que aquela pessoa vai ter a partir do momento que ela conhece a Deus, a partir do momento que ela sabe que é filha, que ela sabe que ela é herdeira. Você está ajudando essa pessoa a encontrar. Eu não fui evangelizada, eu não fui convertida por alguém assim do meu convívio que morava comigo, sei lá. Eu fui evangelizada pelo Tiago Brunet, a partir de um livro que eu li, e aí comecei a assistir o Café com Destino e tal, e eu fui sendo evangelizada assim. Eu fui buscando a Deus e conhecendo a Deus meio que sozinha, sabe? Eu fui indo, e quando eu vi, eu já estava vivendo o reino de Deus, eu já estava vivendo as promessas de Deus para mim, e muita coisa aconteceu, enfim, eu acho que já tenho meu testemunho aqui. Mas eu ainda não sei, então é uma coisa que eu quero aprender. Então, se você sabe, se você tem essa habilidade de conversar com outras pessoas, de falar do reino de Deus, de propagar o amor do Pai para quem ainda não conhece, para quem ainda não sente, para quem ainda é muito ignorante, para quem ainda está com os olhos vendados, o faça. O faça porque você está contribuindo com a salvação dessa alma. Nós encerramos aqui o capítulo 5 de Tiago e encerramos o livro de Tiago. O próximo livro é Pedro, então eu vou estudar hoje, eu vou ver, vou falar com o Espírito Santo, eu vou entender se é o próximo livro para ser lido. E amanhã eu já trago para vocês uma resposta de qual o próximo livro que a gente vai ler. E ai gente, é lindo. Se eu pudesse, eu falaria aqui o dia inteiro. Eu falaria muito mais com vocês sobre Deus, eu falaria muito mais com vocês sobre o reino, sobre as promessas, sobre o amor dele por nós, mas o meu celular não tem uma memória muito longa, então o vídeo já vai em 40 minutos e eu fico pensando, já vai cortar e eu vou encerrar sem encerramento. Mas é isso, gente, graças e bênçãos se renovam a cada manhã, eu sou muito, muito feliz fazendo isso. Se você assistiu esse vídeo, se você foi tocado de alguma forma, coloca aqui naquela mãozinha embaixo, porque o YouTube dessa forma entende que é um conteúdo relevante, entrega para mais pessoas e mais pessoas são atingidas, mais pessoas são alcançadas. Compartilha com alguém que veio à sua mente. Não retenha a bênção só para você. Se chegou até você, se tocou você, pode tocar outras pessoas. Então compartilha. Se você conseguir deixar um comentário, pode ser qualquer coisa, pode ser uma florzinha, um coraçãozinho, uma mãozinha assim, qualquer coisa, um pontinho, qualquer coisa. O YouTube entende como comentário, entende como relevante. Vamos ajudar com que a palavra de Deus chegue para mais pessoas, porque não existe forma melhor de você ser evangelizada assim, quando você busca sozinho, sabe? Quando ninguém está lhe forçando, quando você vai por livre e espontânea vontade, porque é assim que Deus quer que nós nos cheguemos a Ele, por livre e espontânea vontade, por escolha, porque não somos, porque Ele não é prisão, Ele é proteção. Deus, Ele não nos priva das coisas porque Ele quer que a gente seja preso a Ele, porque Ele nos priva para nos proteger, porque Ele sabe o resultado de quando você vai escolhendo somente esse caminho aqui. Então pense em tudo que eu falei hoje, coloque em prática, né? Não adianta só a gente ouvir, a gente precisa ser praticante disso, a gente precisa ser praticante da palavra de Deus. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. Até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus!